Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo. Eu sou Marcelo Guedert, estou aqui como apresentador e hoje nós vamos ter o nosso episódio número 7, com o título A Respiração e o Ronco nas Pessoas Obesas e nas Pessoas Muito Magras. É isso, estamos aqui com a nossa convidada especial de hoje, Olá, Fernanda Bassan, nutricionista, que nos deu a honra da sua presença aqui e vai falar muita coisa legal aqui para vocês. E Dr. Diderot Parreira. Olá, tudo bem? E doutora Rayane Oliveira. Tudo bem? Estão aqui sempre nossos doutores aqui que sabem tudo, né? Então é isso. Podcast Respira Comigo. Vamos lá? Vinheta. Pessoal, espero que vocês curtam esse episódio, mas assistam os outros. Estão muito legais. Assistam os outros, curtam, sigam o nosso canal, indiquem para os amigos, para as pessoas que vocês acham que o conteúdo é importante, né? Clica lá para se inscrever no nosso canal, clica no sininho para receber os avisos. A gente está toda semana publicando vídeos, shorts, muito conteúdo bem bacana sobre respiração. É isso. Vamos lá, pessoal. Episódio número 7 do nosso podcast. Bora. Respira Comigo. A respiração e o ronco nas pessoas obesas e nas pessoas muito magras. Por onde a gente começa, Diderot? Vamos começar pelas obesas. Pelas né? pessoas obesas. Isso, pelas pessoas obesas. Muito bem. E aí, o que a gente queria perguntar para a Fer primeiro? Obrigado por você estar aqui hoje. Fernanda, o que acontece com esse metabolismo, ou seja, com o corpo dessa pessoa que está em obesidade, que dificulta ela a perder peso? Tá. Pergunta complexa, É. mas vamos lá. Bom, a gente tem que pensar que existem uma série de fatores, né? A gente tem fatores genéticos que favorecem acúmulo de gordura. Uhum. Existem fatores genéticos que favorecem o maior apetite, a maior busca por alimentos. Então, a gente fala para uma pessoa que tem obesidade, é só parar de comer. Não, ela tem uma característica genética que vai diminuir o nível de saciedade, que vai fazer ela buscar alimentos mais palatáveis para ela ter sensação de prazer. Quando a obesidade já está instalada, a gente tem um quadro ali inflamatório crônico que afeta também o metabolismo e dificulta todo o processo aí de oxidação, de queima de gordura, né? As pessoas chamam de queima de gordura. E aí vira um ciclo vicioso. A gente comentou um pouquinho antes do efeito do prejuízo do sono, né? A obesidade afeta o sono e o sono afeta o consumo alimentar, afeta o metabolismo, afeta o funcionamento hormonal. Então existem uma série de aspectos, tanto comportamentais quanto metabólicos, que dificultam a redução de peso corporal. Então a gente pode falar que o obeso, esse paciente um pouquinho mais acima do peso, ele é um paciente inflamado? Podemos. É possível falar isso sim. Existem graus e variações, né? As pessoas não são iguais. Isso vai depender, por exemplo, da localização dessa gordura corporal. Então, a gordura ela deveria estar armazenada entre a pele e o músculo, que é o que a gente chama de tecido subcutâneo. Mas existem momentos aí de expansão desse tecido, né? Quando a pessoa engorda em algumas fases, que aquele tecido não dá conta de armazenar tanto assim tão rápido. Então, a gente começa a armazenar perto do músculo, entre os órgãos. E esse tecido de gordura é muito mais inflamatório, ele produz substâncias inflamatórias. O tecido de gordura expandido, aumentado, ele muda a sua conformação e ele também é mais pró-inflamatório. Mas não dá para dizer assim, todos os obesos têm o mesmo nível de processo inflamatório? Não, isso vai variar. Aquelas pessoas que têm aquela gordura abdominal, aquela gordura central, têm mais substâncias inflamatórias na circulação do que pessoas que têm a gordura bem distribuída, por exemplo. Então ter gordura é algo saudável, desde que ela esteja naquele local adequado. E na quantidade certa. E na quantidade certa. Isso. Na verdade, quando se tem essa gordura abdominal, ou seja, o pessoal fala em circunferência abdominal maior, e a circunferência cervical também, então quer dizer que nesses dois lugares, ou seja, na barriguinha e no pescoço, são locais que a gordura não deveria estar ali. Exatamente. A princípio. Foi armazenado ali por uma dificuldade de armazenar no tecido onde
onde deveria estar. Mas a barriga não é o primeiro lugar que vai a gordura de todo mundo? Não. Não? O primeiro lugar que vai a gordura? Não, ela já tá quando a pessoa acumulando acumula ali, gordura muito, não vai ao primeiro lugar, não vai para a barriga? Não, ele vai armazenando ali no subcutâneo e aos pouquinhos vai armazenando na barriga. Porque a gente vê... A sensação é essa. A gente vê as pessoas que tem o braço mais fino, o corpo mais fino, mas tem uma barriga. Então essa gordura é a gordura inflamada. Aí tem a diferença, né? Porque essa tendência da gordura acumulada na abdominal tem a diferença do homem e da mulher, onde eles vão mais comumente ficar com essa gordura acumulada, né? E às vezes a gente tem as mulheres que têm um padrão, tipo, acúmulo também da circunferência abdominal. Então existe essa diferença. E eu acho que é importante a gente falar que nesses dois locais, e eu nem sei se na prática você costuma fazer circunferência abdominal e cervical também. Não, cervical não costumo, mas é um ponto importante, sim, né? Pra abdominal a gente faz. Pra gente é importante sempre dizer desses dois locais, que provavelmente era o gancho que você queria fazer, mas eu já vou puxar o assunto. Mas nesses dois locais são locais críticos, né? Quando a gente fala, analisando o paciente obeso, que tem esse sobrepeso, porque são dois locais importantes dentro da origem do ronco, né? E, consequentemente, caso persista, de uma síndrome da apneia do sono, e aí em graus variáveis. É uma coisa que a gente avalia dentro do nosso consultório também, por quê? Quando o paciente acumula gordura nessa questão da circunferência abdominal, nessa região, né, ali na transição da barriga para o tórax, para a região do peito mesmo, a gente tem uma estrutura que chama diafragma, né? Que é aquela questão da respiração. Então, ela vai subir e descer à medida com que a gente respira, expande o tórax, enche os pulmões de ar, aquilo desce. Quando a gente tem esse acúmulo, tanto abdominal quanto visceral, a gente acaba tendo uma resistência e aí acaba gerando uma dificuldade dessa tração, né? Tração do diafragma, que puxa. Entendi. Isso é uma coisa importante dentro da fisiopatologia, né, da geração do ronco, e na região cervical, muito importante. Por quê? Quando a gente acumula na região cervical, a gente começa a ver pacientes que têm uma circunferência cervical muito aumentada, aquele pescocinho mais gordo, às vezes dá uma impressão de que a cabecinha é um pouco mais achatada. Nessa região, essa gordura que acumula, ela acaba fazendo uma pressão sobre o tubo da respiração. E quando esse tubo começa a se estreitar muito, isso pode gerar, né, um colabamento mais fácil, que a gente falou nos episódios anteriores, né, do canudinho, que a gente deu o exemplo, que acaba colabando, gerando uma diminuição do fluxo de ar, tem uma dessaturação baixa, é o oxigênio, e aí gera toda aquela questão que a gente comentou sobre a síndrome da apneia. Então, são dois locais extremamente importantes, né? E a pessoa que está acima do peso, a maioria delas vai ter um acúmulo de gordura nesses locais. Dando um exemplo, Marcelo, só para você entender isso, quando você vai numa churrascaria, né? Ali eu tô pagando, escuta essa aqui, Ari, ali eu tô pagando um valor e assim, o objetivo nosso ali na churrascaria é o quê? Comer todas as carnes que existam ali. Todas, pode botar aí no prato. Não é isso, Didi? Não, então... Didi é mestre. Didi é mestre. Aí a gente vai pagar aquele valor e a gente quer consumir aquele valor ou o dobro ou o triplo, né, Fer? Isso, não. O cara que é bom de churrascaria, não, ele você não tá todo. perguntando isso pra Fernanda, não, né? Não acho. Ixi, ela tem um metabolismo bom. E aí o que acontece? Esse cara chega lá e começa a aceitar tudo. Desde a linguicinha, passando pela asinha, chegando ali no filé, come, passa 3 horas ali comendo carne e de repente estufa e fala: nossa, eu comi tanto que eu nem consigo respirar direito. É isso que a Rayane acabou de falar. Que tem uma certa dificuldade para respirar porque a barriga tá cheia. E eis o motivo que você falar, achar que a gordura vai para a barriga. Não, na verdade, vai para o estômago ali e dá essa sensação de saciedade e plenitude, ou seja, ficar cheio, né? Mas assim, essa sensação própria de quem tem essa dificuldade num churrasco, imagina esse cara que tem essa dificuldade todos os dias. Imagina o que isso pode dar quando esse cara está dormindo, entendeu? Ele não consegue expandir esse músculo que faz puxar igual um fole os nossos pulmões. Então ele já tem uma restrição respiratória. Tem uma força respiratória menor. Especialmente aqueles níveis maiores, né? Aquela obesidade mórbida, por exemplo. E isso favorece a ele continuar obeso.
Favorece. A gente pensa num ciclo, né? Fica Então, difícil ele perder peso ele respirando mal. se ele dorme mal, se ele tem ronco, se ele tem apneia, a qualidade do sono é pior. Isso piora parâmetros metabólicos. Então, a apneia está associada à síndrome metabólica. Isso afeta, por exemplo, o apetite. Uma noite mal dormida pode aumentar o consumo em 200, 300 calorias. E não é de alface, vai ser de bobagem. A gente quer coisa palatável, né? Então, falta de sono ruim, aumenta o apetite no dia seguinte. Interfere aí na produção de hormônios. Então, É um você tem ciclo. É um ciclo. Obesidade, que afeta o sono, aumenta o apetite, interfere no metabolismo, que aumenta o peso e fica... E é muito engraçado. Isso aí é a vida do médico plantonista. Né? É quando a Gente, gente... são os piores pacientes, vou te contar. Nossa, é quando a gente tá Como lá... assim? É porque, Se alimenta imagina... muito mal, não dorme, não descansa, tem Não tempo pra dorme. nada, não faz exercício. A vida do médico plantonista. O médico plantonista ficou obeso, é isso. Ah, sim, na verdade não é uma coisa diretamente proporcional, mas você imagina, se a gente passei tá reto. lá, não dorme... Eu passei reto. Esse estilo aqui, esse chassi de grilo. Não, se a gente não dorme, a gente fica lá acordado a noite inteira. Você não vai ter vontade, quando você tiver que comer, e aí junta a questão psicológica, né? Do eu mereço. Poxa, eu tô aqui dando aqui esse plantão super difícil, complicado, tô aqui estressado, quero comer alguma coisa, junta com o sono, porque a maioria deles, os médicos que são plantonistas, e aí não os médicos, né? Qualquer pessoa que trabalha de plantão, Isso. que fica durante a noite acordado. Isso. Quando ela quiser comer, ela vai querer comer uma coisa que seja calórica, né? Uma abobrinha, de fácil assim. acesso. Não, de Uma fácil abobrinha. acesso, que peça no iFood Obrigada. que chegue ali, né, e tal. E aí isso vai entrar nesse ciclo aí também, né? É muito comum a gente, na prática, na análise dentro da medicina do sono, a gente entende, né? Muitos, e tenho certeza que são A vários inversão de turnos, né? Os Sim. trabalhadores noturnos têm ganho de peso. A gente observa isso claramente. Sim. E assim, dentro desse tema, né, até que você falou, ok, o obeso, né, tem dificuldade de respirar, né, por causa de tudo que a gente já falou aqui agora. E por que ele ronca? Principalmente pela presença dessa gordura em região Da gordura aqui, cervical, que pressiona exatamente, e que não faz deixa uma passar pressão. o ar. Isso. A culpa nutricional do negócio é esse acúmulo de gordura em volta do pescoço. Certo. A culpa do nutricional do negócio, né, Fer, é a predileção que ele tem por coisas calóricas. Em relação, às vezes, comer o que o cérebro quer mais ficar saciado. O que você pode falar sobre isso? Você diz... Qual é a predileção do Aquela- cérebro? O que o cérebro gosta mais? Energia. E o que é mais energético pro cérebro? Açúcar e gordura. Pronto. Energia, o que sinaliza que está me dando essa energia. Então, o açúcar tem um efeito dopaminérgico no cérebro. Dopamina dá sensação de prazer, sensação de recompensa, que outros Sim. alimentos não dão. Dá uma saciedade. Entende como é difícil? Ansiedade e satisfação. Como é difícil o cara que já tá obeso Aham, sair desse ciclo doido É. e esse ciclo tá inflamando ele. E esse ciclo inflama e durante a noite o pune não conseguindo respirar direito. E durante a manhã, igual a Fer falou, tem mais fome, vai procurar coisas mais calóricas, que dê prazer ao cérebro. Tá entendendo? Então, ou seja, esse é o ciclo que vai afetar nutricionalmente a respiração, né, Fer? É. E é interessante a gente pensar também nessa questão respiratória, a gente está falando aqui de ronco, mas a gente tem que pensar também que a obesidade está associada a um agravamento do quadro de asma, até mesmo um risco maior de desenvolvimento de asma, agravamento de quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela piora outros quadros respiratórios. Sim, e normalmente a paciente, por exemplo, o paciente que é obeso, ele vai ter esse acúmulo de gordura, essa gordura que está circulando nos vasos vai ali causar uma placa de ateroma, né, uma placa de gordura, juntando com a síndrome da apneia do sono, que já é um fator que piora junto com o aumento da pressão, aumento de doenças como infarto, AVC, você tem um combo ali que é fatal, né? Você imagina, isso escala para um nível muito acima da população em geral, né? Então a pessoa tá ali como se fosse uma bomba relógio. Então a qualquer momento aquilo ali junto pode virar um problema gravíssimo, né? E às vezes a pessoa nem Não percebe. percebe o que está acontecendo. E por isso que é tão importante, se a gente tivesse, né, todo esse entendimento dos pacientes que procuram a gente, que no caso procuram o otorrino para uma solução ali para o problema, mas se tivesse um acompanhamento nutricional, o tanto que junto isso poderia trazer assim, benefícios para esse paciente muito maiores. Melhores resultados. com o Sim, tratamento melhores que vocês resultados. propõem, né? Com certeza. Mas você veio falando, a gente fala isso o tempo inteiro no consultório. Eu falo pro paciente assim, não olhe para mim achando que eu sou a resolução dos seus problemas, que eu não sou.
Eu sou apenas uma peça para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Se você não se reeducar com auxílio de outros profissionais, nutricionista, endocrinologista, alergologista, psicólogo, cara, não tem como. Eu não vim aqui para salvar ninguém, não. Entendeu? Aqui a gente tem que fazer uma equipe para tratar esse cara. E entender que o problema dele tem que ser ajudado por todo esse pessoal. E o principal é ele, né? Sim. Ele tem que ter Se a não vontade, quiser mudar, né? A força de vontade, a disciplina e realmente Sim. a vontade. Ele é o Não é principal. fácil, né? O líder desse grupo todo é ele, né? E até meio chocante, né? A gente tem uma máxima que fala, a gente só pode tratar quem quer ser tratado. Exato. Porque se ele não quiser ser tratado, ele está perdendo o tempo dele e o nosso tempo. Entendeu? Então não rola. Agora, me lembrou uma coisa, meio polêmica, que a gente fala muito no meio do tratamento da obesidade, que o Vai indivíduo morrer. com obesidade, ele costuma ser menos diagnosticado do que os indivíduos com peso saudável. Porque geralmente a obesidade é culpada por todos os problemas que ele tem. E isso é uma crítica para a classe da área da saúde. Sim. Então, assim, enquanto você não perder peso, você não vai ter melhora disso. E ele acaba recebendo menos tratamento, menos diagnósticos, por exemplo, de alterações articulares, do que o indivíduo magro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, faz parte do estigma da obesidade. A gente tem que trabalhar na nossa prática, né? E não só falar assim, perde peso e volta aqui. Peraí, como que a gente pode guiar esse paciente para conseguir um tratamento eficaz? Sim. Se ele não perder peso, ele não volta mais, ele não trata. Por isso que ele tem, É um problema sério. na hora da história, né, a gente tem que ficar bem atento e sempre tem que perguntar isso, né? Eu sou otorrino, mas a gente tem que perguntar em relação à atividade física. Você vê que a gente sempre pergunta, faz atividade física, não sei o que lá. Numa dessa, o cara fala assim, eu não consigo fazer atividade física porque meu joelho tá fudido, né? Tá lesado. Pi. E assim, como é que você fala para ele emagrecer se ele precisa do joelho dele que não funciona? A gente tá ali para orientar. Cara, se você tem algum problema articular, vai no colega ortopedista, vê o que ele pode fazer para você fazer uma atividade de pouco impacto, mas você precisa fazer atividade física. Né? Eu não posso fazer tal atividade física porque eu tenho um problema no coração. Então vai lá no seu cardiologista, conversa com ele para ver o que está liberado para você fazer. Nem que você vá fazer... Pilates. Pilates é massa, eu gosto. Não, então, mas é uma coisa que não impacta. Eu também gosto, eu também faço Sim, pilates, não, mas é tem uma pouco opção, preconceito. por isso que eu falei. Esses jovens acham que Pilates é só coisa de... Velho, assim, mais idade, melhor idade. Hoje eu Mas fiz é uma hoje super eu- opção para paciente que é cardiopata e um paciente que tem problema articular, né? Adoro RPG. Por Você não isso gosta de que eu RPG? falei. Gosto também, É cara. bom também. Não, Né? Você não Pilates- fez RPG pro ombro aí? Hoje eu fiz o Pilates, eu saí assim, que eu não conseguia nem mexer os braços, de tanto que eu malhei. Olha, Sério? isso Sério? para, né? Não, ela é a favor do Pilates, ela também faz Pois Pilates. é. Aqui falando mal do Pilates, que Pilates é do velho. Não, Não, graças a Deus, a nossa especialidade não é uma especialidade que, por exemplo, leva em consideração, vamos dizer assim, o peso do paciente para contraindicar ou não. Porque, por exemplo, pessoal que vai fazer cirurgia plástica, sempre tem isso, né? Você precisa perder peso para você poder fazer a cirurgia e ter melhores resultados. No nosso caso, a gente tenta da maior forma, né? Pedir os riscos cardiológicos, fazer todos os exames, que sejam exames pré-operatórios que deem uma segurança, mas no nosso caso, por exemplo, a gente acredita no paciente que fala que às vezes ele tá tão cansado que ele não consegue fazer atividade física, que às vezes no pós-operatório é que a gente observa, ele emagrece, ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue dormir, então o ciclo melhora, você tira aquilo ali, né? Temos uma paciente assim no ambulatório de fissurados, uma paciente adulta, que ela tem, não sei, uma obstrução nasal e aí tem a dificuldade de conseguir fazer a cirurgia do nariz e ela consegue fazer 20 minutos morrendo de caminhada lenta. Sim. E precisa emagrecer. E como é que faz? É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Você tinha falado ali atrás sobre alguns alimentos que afetam essa qualidade respiratória do paciente que tem, por exemplo, asma. Não é? Sim. Dá um exemplo pra gente. Tá, não são alimentos específicos. Então, aquela ideia, eu vou ter que tirar, a não ser que a pessoa tenha um processo alérgico, Isso. né? Não, mas, de maneira geral, o padrão alimentar, que a gente chama de ocidental, que pensa Estados Unidos, alimentação dos Estados Unidos. Sim. Muita farinha branca, açúcar, Farinha de milho. processado, creme de milho? Farinha de milho. Farinha de milho. Hambúrguer, gordura saturada, gordura animal, esse padrão, padaria, fast food. Sim. Esse padrão está associado a mais severidade de asma, é um padrão que está associado a um risco maior de ter asma. Então, criança que se alimenta assim, ela tem mais chance de desenvolver asma.
tem mais chance de ter o piora do quadro. Está associado também à piora tem uma palavra em inglês que eu ia traduzir, mas não tem. A criança que fica fungando o dia inteiro. Qual o termo técnico para isso? Fungador. Exatamente. Pode piorar o quadro fungador. E ela fica ronquifuça, né? Ronquifuça? Igual um porquinho, né? Exatamente. Então, esse padrão piora esse quadro. O contrário, que é o padrão mediterrâneo. O que tem na dieta mediterrânea? Azeite. Peixe, verdura, fruta, castanha, coisa integral. Português. Tem o efeito contrário. Então, esse padrão é maravilhoso. É o que mais está associado à prevenção e tratamento de doenças. E para a parte respiratória é a mesma coisa. Mas meu filho não come nada disso, ele não come nada disso. Se você não come nada, se você comer uma fruta já é vantagem. Não precisa sair do zero e ir para a perfeição, comer peixe nos mares mediterrâneos. Não é isso. Mas é caminhar para uma melhora contínua e progressiva. Sim. Por que essa alimentação tem esse papel? Essa alimentação ocidental ela é muito mais pró-inflamatória, aumenta radicais livres. E aí danifica tudo ali que está interferindo em processo alérgico respiratório, no quadro de asma, por exemplo. Já a outra, ao contrário, ela é mais anti-inflamatória, mais antioxidante. Então, é bem fácil de observar isso nos estudos, sabe? E assim, filho de peixe, peixinho é. Desenvolva. Não adianta querer que seu filho faça uma dieta se você vai comer hambúrguer na frente dele. Não dá. Se o seu filho vai se alimentar bem, a família inteira... É isso mesmo. Mas é isso perfeito. mesmo. Essa sincronia, né? É maravilhoso. Pois é, eu tô achando que você já se conhece. Já se conhece, olha só. Não, mas... Pode falar, Marcelo, eu já ia se interromper. Não, pode falar, segue. Não, Segue. é porque eu ia puxar esse gancho e eu tenho certeza Do peixe? que... Deixa eu te pescar aqui, né, seu assunto. Mas eu tenho certeza que tem muitas mães que estão assistindo a gente e a gente sempre fala, sempre tenta falar um pouquinho das crianças também, né? Gente, eu não sou otorrinopediatra, eu só falo porque eu gosto muito de criança. Mas eu gosto de trazer esse assunto porque, primeiro, a gente tem Só não gosta de pilates, né? A gente tem a questão dessa transferência, né? Da dificuldade que a gente tem observado dessa questão dos pais obesos, das crianças obesas. Mas também, como a gente sempre falou desde os primeiros episódios sobre a síndrome do respirador oral e a criança que ronca, eu acho importante também trazer, e a gente falou um pouco no último episódio com o Luiz, sobre a questão das preferências alimentares. Eu acho que hoje em dia a gente já tem um pouquinho quebrado sobre essa questão da criança gordinha, o bonequinho Michelin, que é super saudável, que a gente sabe que não é só isso, mas como que funciona assim na prática clínica, né? A gente já sabe que crianças que estão um pouquinho acima do peso têm uma tendência, quando associado com outras doenças, tipo a rinite alérgica, um adenoide grande, uma amígdala grande, vai roncar. Mas como que funciona essa orientação, né? Como que funciona a investigação? Porque às vezes a criança ela vem também o contrário, né? Não é só o profissional que avalia, que manda pro nutricionista, mas às vezes o nutricionista também pega algumas informações e pede, você podia procurar um profissional para avaliar isso daí. Como que funciona assim na sua prática? Sim, vamos pensar primeiro na observação da construção desse padrão alimentar infantil, né? É interessante a gente avaliar a alimentação da família como um todo e como que foi a introdução alimentar dessa criança, quais são as influências alimentares. Então a gente vê lá no Agarran, né, que é onde eu atuo no hospital público, a criança ela fica com muitas pessoas diferentes, então é a tia, é a avó, é o vizinho, às vezes a família tem um padrão alimentar legal, mas quem está ao redor não tem, acaba oferecendo, ela tem contato com isso. Então, investigar a história familiar, às vezes até investigar a história familiar do pai e da mãe, porque ela aprendeu com alguém a se alimentar assim, ela está ensinando o filho dela a se alimentar dessa mesma maneira. Né? Então, às vezes, se existe uma dificuldade de melhorar a alimentação do seu filho, os pais às vezes precisam passar por um nutricionista, enfim, ou pelo terapeuta, para tentar entender essa relação com a alimentação, e mudar a alimentação da família toda. Né? Você sabe que eu acho que na nutrição a gente, talvez, estou falando por mim, né? Perceba pouco essas questões respiratórias de pensar, tem um probleminha aqui, vou mandar meu paciente para o otorrino. Eu, particularmente, aprendi bastante com o podcast que o Luiz veio, né? A gente foi falar dessa questão da alimentação. Então, talvez, acho que a gente, por mim, a gente está percebendo pouco isso. E como é que é? Bom, todo mundo já ouviu falar no famoso IMC, né? Índice de massa corporal, Isso, né?
Como é que funciona, como é que se calcula o IMC? É o IMC que determina se a pessoa é obesa ou não é obesa? Como é que isso funciona? Explica Atualmente, um pouco. sim. Ele é usado como uma medida populacional. Então, a ideia é ver se o peso em relação à altura está adequado ou não. É simplesmente você pegar o peso e dividir pela altura 2 vezes. Você tem um valor. Então, o valor acima de 30 é obesidade. 35, obesidade grau 2. 40, a gente fala de obesidade grau 3 ou mórbida, né? Quanto maior o nível desse IMC, mais a gente está falando de comprometimento da saúde. Mas vamos imaginar Schwarzenegger nos seus bons tempos ali de Mr. Mundo, que chamava? Mr. Olímpia, 6 vezes Mr. Mr. Olímpia. Nossa, esse eu recomendo. Viu? Eu já vi. É bem legal, muito bom, bem muito legal. bom. 3 episódios ali É fantástico. Muito bom Eu mesmo. comecei a fumar charuto depois que eu... Também não é tão bom assim. Não, mas bom. Então, assim, Achei que ele você deveria ter um começava a IMC, fazer não sei, atividade de física. 40, 45. Qual que era o IMC dele ali? Não faço ideia. Mas o percentual de gordura é baixinho. Então, isoladamente, para uma avaliação clínica, o IMC a gente já é um dos parâmetros. Eu vou ver circunferência abdominal, percentual de gordura, né? Uma variável. Que esse negócio que fica beliscando a O gente? adipômetro, Tá. que dá pra gente ver percentual de gordura. Como Então, é? adipômetro. Então o IMC é um dos índices que vai... Um dos Isso. parâmetros. E ele é muito pensado do ponto de vista populacional. Claro, o IMC alto no indivíduo que não malha, não vai para academia, eu sei que aquilo é gordura corporal, né? Entendi. Mas é interessante, pessoas com obesidade têm muito mais músculo do que pessoas magras. Muito mais. São mais pesados, né? Precisa também manter Tem sustentação. Quando a gente vai ver essa quantidade é bem maior. Você sempre vê, né? A panturrilha de uma pessoa obesa, ela é um músculo gigante, né? Porque tem que manter o corpo inteiro. Isso. Bom, Tem uma então, sustentação. chegou lá para você um paciente, você fez lá o IMC, fez lá, beliscou igual ali, disse coisa e tal, e você chegou à conclusão que ele tem uma obesidade. Sim. Consequentemente, tudo isso que a gente falou aqui, ele está num ciclo vicioso, que não respira direito, não dorme direito, ronca, não descansa, não consegue fazer atividade física, não tem disposição, precisa de alimentos que deem saciedade, deem prazer, vai comer mais, ele está nesse círculo que está, né, na descendente lá. Nutricionalmente, qual o processo para começar a reverter isso? Tá, a gente vai pensar. Se a Eu ideia é entendo reduzir... que não é só nutricional, Sim. né? A gente já falou aqui também que isso é de várias áreas, né? Sim. Isso tem que vir de áreas, mas nutricionalmente, como é que você pode começar a tentar Tem uma mudar? movimentação. Isso, aí, né? tentar que esse ciclo seja virtuoso em vez de vicioso, né? Tá, se a gente for pensar em redução de peso e aí, consequentemente, de gordura corporal, eu preciso fazer o que se chama de déficit calórico, que é consumir menos calorias do que se gasta, né? Como que faz isso? Eu posso fazer isso melhorando a qualidade do que a pessoa come. Então, se eu tenho um hambúrguer da rede fast food famosa, que é fácil de mastigar, que os respiradores Quase líquido. orais adoram, exatamente. Arcos dourados. Eu tenho ali 2, 3 mil calorias numa promoção. Se eu faço um hambúrguer em casa com pão de padaria, uma batata assada, eu tenho muito menos caloria numa refeição que pode me dar muito mais saciedade, que vai me dar mais trabalho para mastigar. Então, nesse ponto, eu tenho mais saciedade também. Mudar a qualidade, eu já reduzo o valor calórico. Trabalhar a quantidade, quanto que essa pessoa precisa, eu também consigo reduzir o valor calórico. E a gente ir reeducando essa pessoa, né? Saindo do padrão ocidental para o padrão, não necessariamente um mediterrâneo, mas um padrão mais saudável, né? E aos pouquinhos, não dá pra gente fazer uma mudança gritante de uma só vez. Sabe uma coisa que é legal também? Os pacientes têm uma expectativa, assim, eles chegam com uma meta de perda de peso, assim, de, quero perder 30 quilos, 40 quilos. São sempre metas para chegar ao peso ideal. Ou o peso que tinha antes do casamento, antes de ter filho, né? Mas perdas de 10% do peso, então uma pessoa que pesa 80, ela perdeu 8 quilos, já traz uma melhora significativa na qualidade do sono e de respiração. Show. De tudo, né? Controle glicêmico. Então ela não precisa alcançar o peso ideal para ter benefícios metabólicos. Isso impulsiona a pessoa, né? Com Você certeza. vê esse Ela fica muito mais resultado, animada. O de 80 perdeu 8 já tá maravilhoso. Tá Não precisa ir pra beta de 20, de 30. Exato. É o que eu falo pro paciente, cara, vai procurar um nutricionista. Mas nesse caminho, se você emagrecer 100 gramas numa semana, Já é vantagem. você já tá ajudando. É. Vai de leve, você tem o resto da vida inteira, mas tem que tomar uma atitude. É literalmente aquilo que você falou. Dá uma porrada nele para começar a andar. Não pode ficar no meio do caminho. Entendeu? E também não pode ficar parado. Porque senão anda leva. E vale a pena. Os pacientes falam, perdeu ali 5, 10% de peso, eu tô muito mais disposto. Eu tô dormindo melhor. Gente, vale muito a pena. Se acordar descansado, Ele já começa tem coisa melhor. Anima de continuar, né? Ótimo. Vamos virar o assunto.
E quem é muito magro? Sim. Vamos falar agora do oposto, né? Vamos falar de quem é muito magro. Quem é muito magro. Também tem dificuldade de respirar? Vamos começar pelo nosso podcast aqui. Sim. Muito magro. Sim. Bom, Eu não tenho. por que você tá me olhando, né? Eu não tenho, que você tá me olhando aqui. Não, Tem um problema que pessoas muito magras têm. Temos. Temos. Temos refluxo. Refluxo. É um problema. A gente tem Um problema refluxo. que nos acompanha. Olha o tamanho de esôfago que a gente tem. Olha o tamanho de esôfago que ela tem. Tá, Maior que a pessoas muito Rayane. magras, pequenininhas, também tem mais chance ou só as... Geralmente as Porque maiores. vocês não estão vendo a gente sentado, mas a gente é comprido. Muito. Se a gente levantar aqui, dá pra pegar no teto aqui. Nossa, meu Deus. Mas é menos chance. Por quê? Exagerado. Porque a gente Nossa, tem... exagero. Quieto aí de menor. A Eu gente vou tem... comentar isso para não estender o assunto. A gente, os maiorzinhos, os longilíneos, a gente tem dois músculos, a gente não, todo mundo tem, dois músculos que protegem o esôfago, fecham o esôfago, que é o canal da alimentação, de subir ácido, de subir comida, né? Chama esfíncter esofagiano inferior e superior, ou seja, duas válvulas. No pessoal mais alto, essas válvulas elas ficam um pouquinho mais... menos tensas, frouxas. E aí junta com isso alguns hábitos, né, que isso também pode ter outro assunto de podcast, não é o de hoje, mas facilita. E foi bom você ter falado, porque refluxo é o quê, doutora Rayane, em relação ao ronco? Não, é um agravante, né? E é uma das coisas que pode literalmente causar o ronco. Era... Porque ele vai inflamar essa região toda aqui, Marcelo. Então, ou seja... Ser magro não é sinônimo de boa respiração. Não, Nem sempre. não. Não, e é muito engraçado porque a gente perde, né, no caso da pessoa que é magra, esses dois agravantes que seriam a circunferência cervical e abdominal, né, porque teoricamente nada impede que uma pessoa magra tenha uma circunferência aumentada, e eu acho que no outro podcast a gente falou sobre o questionário do Bang, né, que normalmente a gente faz para poder, de fatores de risco que sejam homem, que tenha pressão arterial aumentada, que tenha... A gente entra na circunferência cervical, mas ele pode preencher outros critérios, né? E mesmo assim ser magro. Mas aí a gente começa a avaliar outras alterações que podem gerar. E às vezes a gente pega muito no consultório pessoas que sejam magras e que tenham ronco por outros fatores. Por exemplo, parar para pensar e lembrar, né, das crianças que eram respiradoras orais, que tiveram alterações do crescimento da face, e aí chegam na vida adulta, um adulto que é um adulto classe 2, que seria um retrognata. Então, que tem um queixinho mais para trás, que tem uma mordida que não fecha a tampa e panela, e que toda essa parte está estreitando lá atrás a via aérea. Então, essa pessoa pode roncar. E ela pode ser magra, e ela não tem uma circunferência abdominal excessiva, não tem uma circunferência cervical grande, então assim, ela pode roncar por conta desses fatores, dessa alteração. Ela pode roncar porque a pessoa que, vamos dizer assim, um magro, cresceu, uma pessoa longilínea, né, vamos dizer assim, igual o Diderot estava falando, uma pessoa muito alta, às vezes ela cresceu, a gente pode observar que tem um desvio de septo, porque a cartilagem também cresceu muito, porque houve, né, ali um crescimento excessivo de uma estrutura dentro do nariz, que acabou gerando desvio de septo, e aí pode fazer obstrução nasal, abre a boca, ronca, toda aquela fisiopatologia que a gente falou nos outros episódios. Então, não é uma coisa, o magro nem sempre respira bem, nem sempre não vai roncar, né? Na verdade, é até muito comum essa dúvida, né? Meu Deus, mas a pessoa é magra, por que ela tá roncando? Em que situação nutricional que o magro ele vai ter esse problema, algum problema respiratório, Fer? Quando tiver mais depressão de massa muscular. A gente pensar, diafragma é músculo, então um paciente com desnutrição proteica, por exemplo, idosos, pacientes que estão em tratamentos de doenças crônicas mais complicadas, eles têm muita perda de massa muscular e perdem musculatura de diafragma também, né? Eu fiquei pensando também, o indivíduo muito magro ele tem disfagia, que é a dificuldade ali, algum prejuízo da deglutição. Essa alteração muscular de região de pescoço e cabeça também afetaria a respiração? Sim. Com certeza. Foi bom você ter falado nessa questão dos idosos, porque pode acontecer isso, né? Ele diminui o seu aporte nutricional, proteico, perde peso, perde músculo. E de repente ele começa a ter esse processo de não respirar direito. Ronco, não é? Então, ou seja, ele diminui esse aporte de oxigênio,
ele vai ter retendo mais CO2, que é o gás carbônico, e vai ficar um pouquinho mais sonolento durante o dia. Né? Vai ter menos apetite. Vai ter menos apetite, vai ficar mais Você perde mais músculo. É letar- outro ciclo. É outro ciclo. É outro É ciclo. outro ciclo, né? letárgico, ou seja, mais lento. Então, ou seja, isso é muito importante para a gente observar em casa mesmo, né? Na nossa família ali em volta. Sim. É isso aí, é um assunto bom para os geriatras. Certo, e aí você vai com essas pessoas, você vai trabalhar também com reeducação, né? Isso. Com reeducação. Então, De garantir consumo proteico, de suplementação muitas vezes. entendi, que garanta um mínimo. Isso. Bom, Maravilha. Acho que é isso. Mais alguma pergunta para a doutora Fernanda nossa, eu adorei nesse hoje. nosso episódio? Foi muito Gostei bom. também. Muito bom. Bem legal. Muito obrigado pela sua presença aqui Eu que no agradeço. nosso o convite. episódio, no Respira Comigo, e vamos em frente. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio 7 do podcast Respira Comigo, mas nós vamos continuar esse assunto. A doutora Fernanda vai continuar com a gente no nosso próximo episódio, no nosso episódio 8, onde nós vamos falar da influência da alimentação na respiração. Assistam o nosso próximo episódio, vai ser muito legal. Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, clica ali no sininho para você receber as notificações. E é isso. Não é isso, pessoal? Isso aí. Obrigado. Respira Respira comigo. comigo. Respira Vamos lá. comigo.